Glória a Deus. Queridos, essa noite nós estamos por concluir a ministração acerca do ser de Deus. Começamos aqui na semana retrasada, dando uma ênfase muito grande acerca dos atributos do amor e da justiça de Deus, procurando discernir à luz da Escritura como que se harmonizam esses dois atributos de Deus, o que humanamente falando nos parece impossível. Quando eu digo humanamente falando, eu me refiro porque a nossa mente humana, quando procura compreender o amor de Deus e procura compreender ao mesmo tempo a justiça de Deus, nós nos perguntamos, ora, como pode o amor, que tudo sofre, tudo espera, que tudo crê, o amor que não se ressente do mal, o amor que a tudo perdoa, como ele pode de alguma maneira ser juiz? E como ele pode de alguma maneira julgar o homem? E nós temos a firme e forte convicção de que o Senhor há de julgar a todos os homens. Não há nenhum homem que não será julgado por Deus. Todos passarão pelo trono de Deus, seja, como se diz, no tribunal de Cristo, uma referência direta à igreja, porque nós, igreja, participaremos do tribunal de Cristo, seja os homens que fazem parte das nações, que serão todos julgados por ocasião, ou pelo menos as nações que estiverem vivas, né? Por ocasião do trono de glória, conforme Mateus capítulo 25, ou os mortos, todos eles serão julgados por ocasião do trono branco, depois do milênio, ou mesmo os judeus, as 12 tribos, que serão julgadas nos 12 tronos, conforme o Evangelho de Mateus. Então nós estamos muito claros e nós sabemos que o Senhor é o juiz de toda a terra e a todos ele há de julgar. Então não há dúvida alguma com respeito ao amor de Deus, tampouco há dúvida com respeito à justiça ou reto juízo de Deus. A nossa busca é a busca para a compreensão de como esses dois atributos se equilibram, ou sobretudo como eles se harmonizam, né, sem ferir o amor, no caso sem a justiça, ferir o amor e sem o amor interferir na justiça. Esse equilíbrio é muito necessário que tenhamos para que nós sempre tenhamos no coração, um coração que descansa em Deus, sem medo, sem constrangimento, mas tão somente servindo a Ele por amor. Infelizmente, nós vivemos numa época em que a maioria dos cristãos, teoricamente ou supostamente, servem a Deus movidos por sentimentos diversos. Ora, movidos pela ganância de se adquirir algo, ora movidos pelo medo de perder alguma coisa, ou de ser tocado pelos gafanhotos, ou mesmo de ir para o lago de fogo. E pouco nós vemos pessoas servindo a Deus porque o conhecem. Nós temos insistido nessa questão dos atributos de Deus e, sobretudo, do aspecto de conhecer a Deus, porque, como a Escritura nos declara, não há salvação real, não há salvação efetiva, senão por meio de conhecer ao Pai e conhecer ao Filho, aquele a quem Ele enviou. São palavras do próprio Jesus em João capítulo 17, versículo 3, quando Ele declara ao Pai, né, dizendo, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, por mais que haja da parte de todos nós um desejo profundo de sermos salvos ou de experimentar a salvação de Deus,
não haverá uma salvação efetiva dentro de você, do seu coração, enquanto você servir a Deus meramente baseado em dogmas, ou em meras doutrinas, ou em meros rituais, ou meros comportamentos. A salvação, ela opera na mesma proporção em que se conhece a Deus. E todas as insistências nesse aspecto, nós fundamentamos aqui na primeira mensagem que foi ministrada no domingo retrasado, né? Demonstrando como que o diabo, que é o pai da mentira, desde o princípio, na multiplicação do seu comércio, na multidão do seu comércio, como ele tem profanado o nome de Deus. Não é sem razão que Cristo, quando ensina os seus discípulos a orarem, a primeira coisa que ele diz é: quando vocês orarem, deverão começar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ora, eu pergunto, por qual razão deveríamos nós orar para que o nome de Deus fosse santificado? Alguém poderia perguntar: ora, mas o nome de Deus é santo, e Deus é santo independentemente da minha oração, ou de eu orar ou não orar. Poderia um homem, um pobre pecador, orar ao Pai para que o nome do Pai fosse santificado? Só podemos entender o que significa isso quando nós partimos da própria palavra, seja no hebraico, no grego, no aramaico, seja em inglês, seja em português, seja em qual a língua for, que a palavra santificar, ela significa separar. Separar daquilo que é comum, daquilo que é profano, daquilo, de todas as coisas criadas. De sorte então que só faz sentido a oração para que o nome de Deus seja santificado, se na reconstrução de toda a história de Deus com a sua criação, nós percebermos como que o nome de Deus foi banalizado, foi vulgarizado, como que o diabo, o pai da mentira, por meio das suas muitas mentiras, dos seus sofismas, ele fez uma caricatura de Deus, falando que Deus não era bom, que Deus não era justo, que Deus não era longânimo, que Ele não era benigno. Pelo contrário, que Ele era um ser muito rigoroso, cruel, avaro, egoísta. De modo então que assim, nesse comércio, Ele conseguiu a terça parte dos seres angelicais, conseguiu a era pré-adâmica que havia sobre a terra, conseguiu até mesmo a própria humanidade, os homens, para junto de si. E Jesus, no capítulo 8 de João, leia o capítulo 8 de João, leia em oração, leia versículo por versículo, procure absorver os ensinamentos naquele capítulo. Jesus diz: olha, na verdade, vocês, ele se referia aos líderes da religião judaica, vocês querem me matar, porque vocês querem apenas satisfazer os desejos do vosso pai, que é o diabo. Ora, que quem diz aqui é o próprio Cristo encarnado, falando do momento em que ele seria morto. Ele diz: vocês querem me matar, porque me matando vocês estarão satisfazendo os desejos do vosso pai, que é o diabo. De outras palavras, Jesus está dizendo que Satanás tem um desejo de tocar a Deus, ou no sentido de matar a Deus. Se ele pudesse destruir Deus de todo o universo, ele o faria. Como ele não pode, porque Deus é espírito, e Deus é maior do que tudo e todos, ele fez quando Deus se fez homem, quando ele se fez carne. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, por mão de homens ímpios e perversos, ali Satanás estava realizando o desejo do seu coração, conforme João capítulo 8, versículo 44, quando diz que o diabo, ele é mentiroso, e ele é o pai da mentira, e nele não há verdade, e ele mente desde o princípio de todas as coisas. De modo então, que conhecer a Deus, portanto, conhecer os atributos de Deus. Estava ouvindo aqui, inclusive, agora há pouco, salvo engano, a segunda canção que foi ministrada aqui nesta noite. No finalzinho, a igreja ficou repetindo várias vezes, dizendo: quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor.
É uma canção baseada em João capítulo 14. E nesse capítulo é dito que Jesus, ele cumpria ou guardava os mandamentos do seu Pai, pela simples razão de que o Filho ama o Pai. Ou seja, é uma vida de serviço ao Pai, de obediência ao Pai, movido pelo amor, porque o Filho conhece o Pai. E enquanto nós, portanto, não tivermos o conhecimento real de Deus, talvez você ainda vai ficar fugindo de Deus, com medo de Deus, e fazendo qualquer coisa com medo de que a qualquer momento Ele possa lançar sobre a sua cabeça um raio. Não é sem razão que desde a infância, nós éramos bem pequenininhos, e nós ouvíamos, nossos pais cantavam para nós, lembram? Cuidado, mãozinha no que pega, lembra? O Salvador do céu está olhando para você. Mudei o tom, né? Cuidado, mãozinha no que pega, pezinho no que pisa, olhinho no que vê. E a criança ia crescendo pensando, né, naquele olhão, sempre cuidado, porque a qualquer momento, aí a criança vai desenvolvendo um medo de Deus. Conta um caso, certamente é uma brincadeira, uma piada, mas faz muito sentido, eu acredito, que uma certa criança, uma vez, foi ao dentista com a sua mãe, né, estava lá sentado na sala de espera, aguardando o momento de ser chamado, né, e aí ela olhou assim e viu um crucifixo na parede e falou assim, mamãe, quem é aquele homem lá que está cheio de sangue, pregado? Falou assim, é Jesus, meu filho, respeita. A criança olhou e falou assim, bem feito. Talvez essa criança levasse no coração um tipo de medo. Talvez os pais tenham colocado no coração daquela criança de que a qualquer momento Jesus pode punir aquela pessoa, aquela criança. Então, no primeiro momento que ela teve, ela falou assim, bem feito. Quem manda ficar colocando medo na gente, né? Por todos os efeitos, eu acredito que Deus está nos conduzindo para um conhecimento dele. E essa noite eu quero finalizar essa ministração, portanto, demonstrando a justiça de Deus e como ela, na Escritura, é aplicada em todos os homens. Pastor, mas em todos? Em todos os homens, indistintamente. E quero começar, inclusive, dizendo que o juízo de Deus, atenção, não é somente para os ímpios. Tem muitos cristãos achando que o juízo de Deus é só para os incrédulos. Mas nós vamos verificar hoje, fazendo a exegese aqui de uma série de textos bíblicos, demonstrando que todos os homens, indistintamente, se salvos ou perdidos, eles são alvo do reto juízo de Deus. É importante, portanto, você tenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar passo a passo aquilo que nós vamos demonstrar. Quando eu preparava essa mensagem, eu procurei ler, pelo menos no Novo Testamento, todas as vezes que na minha Bíblia, de Mateus a Apocalipse, aparecia a palavra justiça ou a palavra juízo. E só a palavra justiça eu encontrei no Novo Testamento 100 vezes a palavra justiça. A palavra juízo outras tantas vezes. E interessante que todas elas, ou pelo menos a maioria delas, eu digo a maioria, porque em português, na sua Bíblia, você vai encontrar justiça, 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 tantas vezes. Mas quando você procura no grego, ou na língua grega, na qual a Escritura foi escrita, você vai perceber que há pelo menos 9 palavras para o termo que na sua Bíblia aparece apenas como justiça. Daí nós percebemos o quê? Que muitas vezes, quando você está lendo, você precisa saber qual é aquela exata palavra, naquele exato contexto que você está lendo, qual é o significado que ela possui. De todo modo, das 100 vezes, ou das 9 palavras, eu percebi que todas elas trazem uma raiz comum, e que significa simplesmente uma palavra proferida por um juiz, uma palavra, uma sentença de absolvição ou de condenação. É um termo forense, é um termo do direito. É exatamente
o que faz um juiz quando julga uma causa. O que implica dizer isso é que Deus, Ele há de julgar a todos os homens, Ele é que pode ler o coração de cada um dos homens, e é Ele que pode declarar, portanto, se alguém porventura está salvo, ou se alguém finalmente está o quê? Perdido. De modo que em Hebreus no capítulo 4, eu quero começar por esse texto, versículos 12 e 13, o apóstolo nos escreve dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, de modo que ela penetra no ser humano, de modo a penetrar e separar juntas e medulas, de modo a separar alma e espírito. Veja que a palavra de Deus vai penetrando o ser do homem, e ele vai penetrando nas regiões, nos lugares mais profundos, onde olho algum ou mente alguma é capaz de pensar ou de penetrar o interior de um ser humano. E o texto vai dizendo ainda que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. E é isso que garante que o julgamento de Deus, ele é reto. Que o julgamento de Deus, ele é de fato justo. Porque quando nós julgamos, e a nós homens foi vetado, né, o julgar uns aos outros, não julgueis, disse Jesus, para que não sejais julgados. E um dos motivos porque nós fomos privados de julgar uns aos outros é o fato que quando nós julgamos, nós geralmente não somos capazes de julgar verdadeiramente. Porque nós só conseguimos ver o imediato, só conseguimos ver a aparência. Mas aos olhos de Deus, aos olhos da palavra de Deus, como diz o versículo seguinte, o versículo 13 do capítulo 4 de Hebreus, todos os homens estão nus, estão patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E há um texto muito bonito que nós podemos trazer também para entender este momento em que seremos julgados por Deus. Está em Apocalipse capítulo 20, quando falando sobre o grande trono branco, João ele faz uma descrição simbólica dizendo: então se abriram livros, e ainda outro livro foi aberto, o livro da vida. Quando diz os livros foram abertos, fala dos corações dos homens. É no coração é que Deus lê exatamente aquilo que nós somos. Ou seja, Deus não se deixa levar pela aparência. Muitas vezes, quando nós julgamos que alguém está correto, muitas vezes nós podemos estar nos enganando. Ou quando nós julgamos ou condenamos alguém, podemos também estar nos enganando, porque nós não conseguimos ler o coração, não conseguimos ler a alma, não conseguimos ler os pensamentos, tampouco as intenções do coração e as intenções da nossa alma. Então nós partimos do pressuposto bíblico de que quando a Bíblia fala sobre Deus enquanto aquele que há de julgar, são daquele que tem os olhos como chamas de fogo para penetrar o ser do indivíduo e então poder declarar se ele de fato creu ou não creu no Evangelho. Porque hoje em dia, como é que nós pensamos? O crente evangélico, ele creu no Evangelho, não é assim que nós pensamos? E o católico creu no Evangelho? Como é que nós pensamos? A maioria das pessoas pensam, não, eles não creram, né? E se formos para o lado dos espíritas, aí muito menos, né? Se formos para outras religiões, aí pronto, aí acabou tudo. Chegarmos nos ateus, pronto. Nós julgamos de acordo com as instituições. Nós julgamos de acordo com os títulos denominacionais ou com os nomes das religiões. Mas quando Deus julga, Ele julga a alma, Ele julga o ser. Eu dizia que na mensagem anterior, imagine se nós fôssemos julgar Raabe, aquela prostituta de Jericó. Se você fosse o juiz, pense comigo, e você fosse então, pela sua leitura da Bíblia, pela sua compreensão que você tem das Escrituras, o que seria de Raabe a meretriz de Jericó?
Alguém aqui iria justificar Raabe? Deixa eu ver as mãos. Alguém justificaria Raabe? Para quem não sabe a história de Raabe, leia Josué capítulo 2. Lá está a história de Raabe. Não é? Uma prostituta que, embora tenha guardado e protegido e escondido os espias que estavam espiando a terra, mas o método por ela utilizado foi a mentira e a traição aos seus governantes, que são os dois fundamentos, ou as duas ferramentas que muito ela sabia usar. Aí de repente vem um apóstolo no Novo Testamento, escrevendo uma epístola para falar acerca da verdadeira fé, e ele diz: Raabe foi justificada por Deus. Aí vem Mateus, e ao escrever o seu evangelho, ele faz uma genealogia. Nós sabemos que os judeus, ou pelo menos os povos antigos, né, eles, ao fazerem a sua genealogia, eles não colocavam mulheres. Isso porque a semente da prole está no homem. Portanto, só vinha nomes de homens. Mas Mateus, ao fazer a genealogia de Cristo, colocou o nome de 5 mulheres. 5 mulheres. E das 5, 4 delas eram mulheres extremamente impuras. Raabe, a meretriz; Betseba, a adúltera; Tamar, a que cometeu incesto; e Ruth, aquela maldita que não podia nem ao menos frequentar a casa de Deus. 4 mulheres. Nenhuma das 4 passaria no nosso crivo, no nosso juízo. Eu digo no nosso, no sentido coletivo, a humanidade, como a humanidade pensa, como ela interpreta as coisas, na sua subjetividade, a partir dos seus dogmas, a partir daquilo, da sua própria justiça, nós julgamos o outro. Nós costumamos julgar o outro pela nossa justiça própria, ao passo que quando Deus julga, Ele o faz com retidão. E, portanto, todos os homens serão julgados por Deus e receberão a exata medida daquilo que é necessário, ou a exata medida daquilo que deve ser recebido. E eu quero começar dizendo para os irmãos, entrando agora nos textos que eu selecionei para vocês, que o juízo de Deus, ele é necessário, mesmo que você seja um cristão. Abra sua Bíblia, vamos começar por aqui, em 2 Tessalonicenses, epístola de Paulo aos Tessalonicenses, segunda epístola, capítulo 1. Todos encontraram? Capítulo 1 de segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ler a partir do versículo 3 em diante. 3 em diante. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Só uma perguntinha antes de continuarmos a leitura. O que vocês acham desta igreja de Tessalônica? Uma boa igreja? Olha o que Paulo está dizendo, que cumpria, que se desse graças a Deus no tocante a esta igreja. Era uma igreja abençoada, era uma igreja espiritualmente próspera, porque é dito, pois a vossa fé cresce sobremaneira. Então a fé da igreja estava crescendo, e como diz mais, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai o quê? Aumentando. Uma fé que cresce, um amor que aumenta. Essa igreja é uma igreja bendita, uma igreja abençoada, uma igreja espiritualmente próspera. Mas o versículo 4 continua dizendo, a tal ponto, ou seja, o amor e a fé crescem a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais.
Ou seja, era uma igreja que estava sofrendo o quê? Perseguições. Era uma igreja que estava sofrendo tribulações, uma igreja perseguida. Muitos irmãos de Tessalônica estavam sofrendo martírio. Imagine só, Rosirene, pensa você, de repente você numa igreja, e o amor vai crescendo, e a fé vai crescendo, mas não cresce fora desse contexto, desse ambiente de tribulações e perseguições, e de repente, imagine só, o Juraci se torna um mártir. Rosirene perde o esposo, porque ele morreu, ou ele foi morto, em razão da fé, em razão do evangelho. E ao invés de a Rosirene recuar, a fé cresce, e o amor aumenta. Vocês percebem que é isso que está dizendo no texto, não? Versículo 5 traz uma resposta maravilhosa. Por que que o amor e a fé crescem em meio às tribulações e aos sofrimentos? Por que que a fé e o amor crescem em meio às perseguições e às tribulações que nós suportamos? Versículo 5. Sinal evidente. Sinal evidente. Sabe o que significa a palavra evidente? É um sinal que está diante dos nossos olhos. Ou seja, as tribulações e as perseguições que os crentes estavam sofrendo era um sinal. Era uma demonstração clara e evidente de quê? De quê? O que diz na sua Bíblia? Sinal evidente do reto juízo de quem? De Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estais sofrendo. Ou seja, se essa igreja era uma igreja cujo amor crescia e cuja fé aumentava mais e mais, certamente esse crescimento e esse amor era o resultado, de um lado, olha, humanamente falando, perseguições e tribulações. Quando você vê uma igreja sendo perseguida, passando por tribulação, muitas pessoas da igreja morrendo em razão, em virtude da sua fé no evangelho, e a igreja sofrendo a perda dos seus irmãos, famílias sofrendo a perda de entes queridos, porque os judeus perseguiam as igrejas, porque o Império Romano perseguia a igreja. O primeiro século foi marcado por uma perseguição muito grande contra a igreja, sobretudo por parte do Império Romano. Se você ler Hebreus capítulo 10, você vai observar como que o autor da epístola vai demonstrando quantos sofrimentos aqueles primeiros irmãos não passaram. Seus bens eram espoliados, tomados. Eles foram presos, açoitados, degolados, crucificados, queimados, esquartejados. Então eu olho por uma perspectiva meramente humana e eu falo: Senhor, tende misericórdia da tua igreja. O teu povo está morrendo, está sofrendo, está apanhando. Por outro lado, eu preciso olhar que Deus está no controle de todas as coisas. Ou seja, Deus é soberano. E de acordo com a sua soberania, esses irmãos, eles não estão simplesmente sendo perseguidos para serem perseguidos. Eles não estão sofrendo simplesmente para sofrer. Eles não estão sendo mortos simplesmente para serem mortos. Mas eles estão passando pelo crivo de Deus. Eles estão sendo submetidos ao reto, palavras da epístola, do reto juízo de Deus. Para que eles tinham que passar por este caminho de sofrimento? Para quê? Para serem considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estais sofrendo. Versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, ou melhor, versículo 6, desculpe-me. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder,
em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. O que eu quero que os irmãos neste momento percebam nesta porção é que ele está demonstrando como que os santos, os crentes, a igreja, estava passando por tribulações, por angústias, por perseguições, ao que o apóstolo diz: isto aqui que está acontecendo com vocês é o juízo de Deus. Então vocês estão sofrendo aqui uma disciplina divina, para que vocês se tornem merecedores ou dignos do reino de Deus, pelo qual vocês estão sofrendo. Em seguida, ele continua a falar acerca dos ímpios, que também receberão de Deus esse reto juízo de Deus. Mas a ênfase neste primeiro momento, neste primeiro tópico, é que a igreja do Senhor, ela passa por esse juízo de Deus, ela passa por essas tribulações, para que algo possa acontecer dentro deles. Vejam só o texto de Hebreus, capítulo 12. Abra sua Bíblia. Veja como que a Escritura nos ensina a razão, o porquê que esse juízo de Deus é necessário para a sua igreja. E eu quero que vocês guardem no coração, porque daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você está vendo que a igreja está sofrendo uma perseguição, e essa perseguição é chamada de reto juízo de Deus. Guardem aí, para vocês me responderem daqui a pouco uma questão. Hebreus capítulo 12, versículo 9 e 10. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam, ou seja, nossos pais terrenos, né? Nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Ou seja, o capítulo 12 de Hebreus fala sobre a disciplina de Deus. Mas a disciplina, ela é restrita a um grupo de pessoas. Quem são aqueles que são alvos dessa disciplina divina? Olha o versículo 5. E estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ou seja, essa disciplina de Deus é o reto juízo de Deus, a fim de que nós sejamos aproveitados. Ou seja, Deus nos ama, e Ele nos ama tanto que quando Ele olha para nós, e quando eu olho para vocês, ou vocês olham para mim, vamos colocar primeiramente assim, talvez eu diga assim, Josué, não tem jeito, viu? Estive olhando bem para o pastor Moisés, mas não vejo muita esperança no irmão Moisés. Não tenho muita esperança, eu acho que não tem jeito para ele. Alguém que já pensou isso acerca de alguém? Para aquela pessoa, isso aí não tem jeito, isso aí é um caso perdido, não tem jeito. Mas se é filho, então Deus fala, não tem jeito, tem. Mas como, Senhor, que aquele fulano de tal vai entrar no teu reino, ser um cidadão na manifestação do teu reino? Deus fala, eu tenho um propósito. Olhando assim, grosso modo, eu diria que pode lançar na morte eterna, porque não tem jeito. Mas o amor de Deus, o amor que Ele tem pelos seus filhos, reclama que diz, não, o Senhor vai colocá-lo em circunstâncias de provas e de tribulações, para que essa pessoa, nesse sofrimento, ela possa ser aproveitada. O fogo da provação
vai nos corrigindo e nos endireitando. Olha, observe que não é Deus que está ali pesando a mão. Mas se você ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26 em diante, Paulo diz assim, olha, o Espírito de Deus, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos começar daqui, o entendimento. O Espírito Santo intercede por você, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Eu olho e falo do Júlio, não, o Júlio não tem jeito. O Espírito Santo olha e fala assim, eu acho que o Alexandre tem razão, mas eu vou interceder junto ao Pai pelo Júlio. E ele intercede pelo Júlio com gemidos inexprimíveis. Por quê? O que diz o texto lá em Romanos 8, 26 em diante? Porque não sabemos orar como convém. Olha aqui esse texto, ele está dentro de um contexto que começa lá no versículo 17. Olhe na sua Bíblia, eu não tenho como ler todos os textos, mas eu vou mencionando. Vocês vão anotando e vão verificando. O contexto de Romanos 8, a partir do 17 em diante, é que se nós somos participantes com Cristo dos seus sofrimentos, também seremos participantes com Cristo da sua glória. Aí o apóstolo começa a fazer uma descrição dos sofrimentos que passamos sobre a terra. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a uma série de sofrimentos. E quando o crente começa a passar por tribulação, por angústia, por dificuldades, qual é a primeira coisa que ele faz? Irmãos, orem por mim, porque eu estou numa luta. Eu estou passando pelo vale. Eu estou na prova. E a oração com qual objetivo? Para Deus me tirar deste sofrimento. Porque eu não quero passar por sofrimento. Mas o sofrimento é necessário para o nosso aperfeiçoamento. O próprio Jesus, que nunca cometeu pecado, que não tinha pecado, mas porque era homem, ele foi submetido aos sofrimentos para que a humanidade gerada no ventre de Maria fosse aperfeiçoada. Está lá em Hebreus, capítulo 5, versículos 7, 8 e 9. O Jesus, nos dias da sua carne, ele foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Então o sofrimento é necessário. Só que nós não sabemos orar como convém. Olha que o texto não diz que nós não sabemos orar. Diz que não sabemos orar como convém. Porque existe uma maneira conveniente de orar. E essa maneira conveniente é a oração adequada. Senhor, eu estou passando pelo vale. Senhor, eu estou passando por tribulações. Senhor, eu estou passando por angústias. Pai Santo, mas se todo esse sofrimento for o teu reto juízo, para que eu aprenda a me inclinar, para que eu aprenda a obediência, para que eu aprenda a submissão, para que eu aprenda a amar mais os irmãos, se isso quebra a minha cerviz, a minha coluna cervical, que me impede de me curvar para servir o outro, então, Senhor, pode mandar o sofrimento. É o reto juízo de Deus. Mas observa que é Deus, na sua soberania, segundo a sua vontade permissiva, como um pai, olhando e vê o seu filho numa tribulação. E quem é pai aqui sabe. Como o texto de Hebreus fala, né, que nossos pais nos disciplinavam por pouco tempo. Né? Qual é a vontade do pai quando vê o filho no sofrimento? Não é tirá-lo de lá? Não é protegê-lo? Não é defendê-lo? É nesse momento que se harmonizam em perfeita harmonia. Porque Deus nos ama. Porque você não pode, não deve ser lançado fora da vida, na morte eterna, no lago de fogo. É movido por um profundo amor que Deus, segundo a sua vontade permissiva, vê você passar pelos sofrimentos. Ele fala, filho, é necessário. Mas não é Deus que está com um chicote nas suas costas. É Deus que, vendo o sofrimento dos seus filhos e tendo todo o poder para livrá-los,
Para impedir a circunstância, ele não o faz por causa do seu reto juízo. Quero que você abra a sua Bíblia rapidamente em primeira epístola de Pedro, um pouquinho mais à frente, no capítulo 4. E aqui nós vamos observar algo extremamente importante, e é nesse capítulo que eu vou fazer a minha pergunta a vocês. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Todos encontraram? Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Vemos agora outro apóstolo falando acerca do juízo de Deus, e como ele ocorre, e por que ele ocorre, e como ele deve ser. Diz assim, a partir do versículo 12 de 1 Pedro, capítulo 4. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos. Não estranheis como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, primeira coisa, há um fogo ardente, ou um fogo que arde no meio de vocês. Um fogo. E a palavra fogo que aparece em toda a Escritura, sobretudo no Novo Testamento, quando fala que Deus é fogo devorador, não fala? Que Ele é fogo que devora. Quando fala no final em Apocalipse que haverá um lago de fogo. De repente nós encontramos aqui no texto de Pedro dizendo que existe também um fogo. E aqui nós temos que atentar para um detalhe muito importante. Você, quando lê a Bíblia, você se depara com uma série de termos. E a nossa tendência é de querer interpretá-los sempre literalmente. Não, se o lago é de fogo, então deve ser um lago. Você pensa num lago, uma abundância de água. Mas no lugar de água é fogo. E se esquece que a Bíblia usa de metáforas, de figuras de linguagem, né, para fazer com que essas palavras representem algo espiritual. O fogo, ele está sempre ligado na Escritura ao juízo de Deus. Porque o fogo, ele tem duas finalidades. A primeira, o fogo tem a finalidade de purificar. Você pega uma pedra preciosa, pega um ouro, você deve submetê-lo ao fogo, para que as impurezas do ouro possam sair e o ouro possa ficar ali na sua pureza. Quanto mais refinado o ouro, mais puro ele é. É o ouro que é submetido ao fogo, ali fica ali no cadinho, para que ele fique puro. Mas ao mesmo tempo que purifica o ouro, ele tem que destruir as impurezas. Então o fogo purifica ou destrói. Quando se fala de juízo de Deus, o fogo vai estar presente. Ou ele vai purificar você, ou esse fogo vai destruir você. Mas entenda que Pedro diz, amados, não estranheis o fogo que arde no meio de vós, destinados a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Quando vem o fogo da tribulação, você fala, misericórdia, o que está acontecendo? Pedro fala, não estranhe, não é algo extraordinário. Isso aí é algo, se não é extraordinário, isso é algo ordinário. O que significa? Isso é normal. É assim que as coisas devem acontecer, é assim que as coisas são. Versículo 13, pelo contrário, ao invés de você estranhar, ele diz, pelo contrário, alegrai-vos. Nós temos que nos alegrar. Fala, glória a Deus pelo fogo que arde no meio de nós. Hã? Temos que nos alegrar, irmãos. Nós estamos sendo conduzidos à glória. Quanto mais você foge do fogo, quanto menos fogo, mais distante você está da glória. Diga glória a Deus, Rosirene. Pelo fogo. Fala, vem fogo. E ela não disse não, ela falou, hein? Sem chamar, ele está chegando. Imagine se chamar. Mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Porque o Espírito Santo, ele intercede por nós segundo a vontade de Deus.
A vontade de Deus é que nós sejamos aperfeiçoados. Aí você ora: Senhor, tira o sofrimento de mim, tira esse fogo que está ardendo muito. Aí o Espírito Santo pega suas orações e leva ao Pai. Aí quando chega diante do Pai, ele olha, a oração é para tirar o fogo. Aí ele pega e fala: eu vou orar a oração do irmão ao Pai, mas eu vou orar segundo a vontade de Deus. Porque ele não está orando segundo a vontade de Deus, ele está orando segundo a sua própria vontade. Aí o Espírito Santo fala assim: Pai, está aqui a oração do fulano de tal. Manda mais fogo. Manda mais fogo. É porque é segundo a sua vontade. Porque todas as coisas cooperam para o bem. Será que nós conseguimos ver no fogo o cumprimento do bem a nosso favor? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. 8:28 de Romanos. Quantos aqui amam a Deus? Então o fogo, o sofrimento, coopera para o seu bem. Quantos aqui são chamados segundo o propósito de Deus? Então os sofrimentos, as angústias da vida cotidiana, da vida diária, estão cooperando para o seu bem. Olha como nós temos que olhar a questão do reto juízo de Deus. O reto juízo de Deus não é uma coisa simplesmente apocalíptica. Não, é hoje. E nós vamos encontrar aqui, continue comigo aqui em 1 Pedro, capítulo 4. Pelo contrário, alegrai-vos, versículo 13, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E aqui há um detalhe. Aqui diz, pelo menos no versículo 13, será confirmado nos versículos posteriores, que esses irmãos, esse fogo que aqui estava ardendo, fazia com que os crentes se tornassem o quê? Coparticipantes dos sofrimentos de quem? De Cristo. É muito simples, né? Cristo sofreu por nós, viveu muitas tribulações nessa terra para nos salvar. Mas o Evangelho te convida a se tornar um coparticipante daquele sofrimento. Porque ele sofreu a favor de quem? Não é de nós? E agora quando você se submete ao sofrimento proveniente do próprio Evangelho, você não está colaborando com essa obra que ele realizou por nós? Ou não? Não está se unindo a ele nos seus sofrimentos? Saibam de uma coisa, queridos. Saibam de uma coisa. Isto que eu vou dizer para os irmãos, eu tenho experimentado na minha pele. Literalmente falando na pele. Bem, exageradamente falando na pele, né? Mas eu tenho experimentado, posso dizer. Quando Jesus contou a parábola, ele falou assim: quando a semente, que é a palavra do reino, entra no seu coração, logo virá o sol. Jesus disse isso na parábola do semeador. Virá o sol. E para que vem o sol? Jesus disse: o sol são as lutas e as tribulações provenientes da palavra. Para que possa saber se essa palavra foi acolhida mesmo ou não. Se você ama mesmo a palavra ou não. A provação virá. Jesus disse que o sol representa as tribulações por causa da palavra de Deus. Na medida que você vai conhecendo a Deus e a sua palavra, as provações virão. Para quê? Para que você possa acolher essa palavra, e essa palavra ser trabalhada em você. Você vai ser disciplinado por Deus, porque Deus te ama, e essa disciplina será o reto juízo de Deus para nos endireitar, para nos corrigir, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Continuando a leitura, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, quando você está sendo injuriado, perseguido, maltratado, por causa da palavra de Deus, o que acontece? Quando diz por causa da palavra,
Nós temos que entender as várias maneiras ou como isso pode acontecer. Pode ser em razão da defesa da sua fé, você é perseguido, ou como no caso da parábola do semeador, pode ser que quando a palavra vem e ela entra em você, e você fala: Senhor, que palavra abençoada, que palavra maravilhosa, eu quero essa palavra para mim. O Senhor diz: é? Então eu vou te colocar agora dentro de um contexto no qual você vai ter que abraçar essa palavra, a despeito de quando ela te faça sofrer. Porque abraçar a palavra e receber a palavra é como diz lá em Apocalipse capítulo 10. João, come este livrinho. João tomou o livro, representando a palavra de Deus, e ele comeu. E quando ele comeu é dito, na boca era doce como mel. Quando você ouve a palavra, que palavra abençoada, que palavra reveladora, que palavra bendita, quanta revelação. Mas quando ela é processada e ela chega ao seu estômago, é amargo como fel. Por isso que a palavra de Deus, ela é representada por uma espada. E se você ler atentamente lá no livro de Efésios capítulo 6, quando diz que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, e o apóstolo Paulo começa a representar cada parte dessa armadura, dizendo que o capacete representa a salvação, que a couraça representa a justiça, que o escudo representa a fé, que os calçados representam o evangelho, que o cinturão representa a verdade. Ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E se você buscar no texto lá, na palavra grega para espada, você vai ver que é uma espada curta, uma espada pequena, que os romanos não usavam para desferir golpes contra outros. Mas o entendimento é que a palavra, ela é usada contra você mesmo. Contra você mesmo. Mas como? Contra mim mesmo? É porque quando você se depara com a palavra, você também se depara com você. Você vai ver que há uma distância entre o que a palavra de Deus diz e aquilo que você é. Falávamos na quarta-feira aqui acerca da fé. Quantos cristãos pensam que creem em Jesus e estão longe de crer? No dia que os cristãos descobrirem o que significa crer em Jesus, é provável que eles digam: não, isso aí eu não quero não, e nunca quis. Eu queria aquela fé tradicional de falar que acredita no evangelho, e porque você diz que acredita, você se julga salvo. Mas salvação que não salva efetivamente o homem da sua consciência caída, do seu coração de pedra, não é salvação. É sofisma. A salvação, ela te dá um novo coração, te dá uma nova mente. Lógico que não é do dia para a noite, mas uma salvação que se opera diariamente em nós, de fé em fé, de glória em glória. Ela vai ser sempre uma espada contra o seu ego, contra a sua natureza caída. Razão porque Cristo disse: aquele que ama a seu pai, a sua mãe, a seu filho, ou o que quer que seja, ou aquele que ama a si mesmo mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu queria tanto ser discípulo de Cristo, não pode ser meu discípulo. Porque o evangelho é um convite. Quem quiser vir após mim. Olha que convite bonito. Quem quer ir após Cristo? Todos querem. Mas enquanto os apelos que são feitos nas igrejas, é dito: olha, essa sua decisão, ela te traz juntamente com a sua decisão uma exigência, ou que sejam duas. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. É o evangelho. Palavras de Jesus. Eu falava da canção que nós cantamos aqui, que a igreja repetia, né? Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. E eu cantando também, eu pensei no momento: será que a igreja, a nossa igreja, o de volta à palavra, não vou dizer nem de Goiânia e nem de São Paulo,
e nem do Rio, e nem do Rio Grande do Sul, nem da Bahia, do Ceará, de Taguatinga, nós aqui já entendemos por que nós devemos amar ao Senhor mais e mais. Isso já foi compreendido. Eu receio que não. Que nós precisamos entender profundamente o significado da vida cristã. Porque quando você diz, Senhor, eu quero te amar, você está dizendo, Senhor, eu estou tomado de aversão por ti. Essa aversão é o meu velho homem, é o meu ego, que ainda insiste nas mentiras do diabo, que ainda acredita na vingança, que ainda acredita no ódio, que ainda acredita que devemos fazer justiça com a própria mão, que ainda acredita que devemos desferir um golpe quando recebemos o primeiro, que ainda acreditamos que só se vence quando você sobe um degrau, quando acreditamos que nós nascemos para ser servidos e não para servir. Amar ao Senhor é renunciar toda mentira e todo engano que disseram ou que foi dito acerca de Cristo. E conhecendo a Cristo, você possa então amá-lo. E amando-o, você poderá agora servi-lo por amor. Paulo disse, o amor de Cristo nos constrange. Sabendo nós isto, que um morreu, para que todos vivam. E vivendo, não vivam mais para si mesmos, mas viva para aquele que por nós morreu. Vamos agora viver para Ele, para o reino dEle, para a glória dEle. Mas vejam que essas palavras, elas são fortes. Quando nós pensamos viver para a glória de Deus, a gente fica, glória a Deus. Mas eu pergunto, e aí, e agora? Na hora de nós projetarmos a nossa vida, para que a nossa vida e o nosso viver, e a nossa família, e o nosso ser, e os nossos recursos, e as nossas famílias sejam efetivamente para a glória dEle. Efetivamente para o reino dEle. Porque falar é fácil. Agora, e na hora de você entregar a si mesmo, é a hora que nós entendemos o quanto que a palavra de Deus, se digerida, eu digo se, porque a maioria coloca na boca e cospe lá fora. Seria mais ou menos a semente que cai na superfície da terra e vem os pássaros e come. Não fica nada. Alguns colocam na boca no sentido metafórico. Coloca a palavra na boca, dá umas 2 ou 3 mastigadinhas para ninguém achar que não está mastigando. Chega lá fora, devolve. Mas se ela entrar no seu coração, se você permitir que ela entre no seu ser, a palavra de Deus entre dentro de mim, será como uma espada. Lembra que o que foi dito acerca de Maria, mãe de Jesus? Quando é dito lá no texto de Lucas, capítulo 2, salvo engano, em que quando ela diz assim, olha, que se cumpra em mim a vontade do Senhor. Olha, isso é sério, irmãos. Não sei se vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Talvez se não entender hoje, entende amanhã, daqui a 10 anos. Mas um dia nós todos vamos ter que entender que quando alguém diz que se cumpra em mim a vontade do Senhor, é dito, eis que uma espada traspassará a tua alma. Porque isso vai de encontro à nossa humanidade caída, aos nossos desejos mesquinhos. E é por isso que o reto juízo de Deus nos alcança a nós todos. E o conselho que eu poderia dar à igreja, se é que eu posso dar algum conselho para alguém, é que cada um de nós possa olhar para cada situação. Aqui nós temos pessoas diversas, cada uma pessoa que passa por uma situação diferente. Passa por um perrengue diferente. E se não passou, já passou. Se não está passando, já passou. Ou vai passar. Mas não tem jeito. Cada um pegue a sua circunstância. E ao invés de falar, Senhor, me tira do perrengue, você fala, Senhor, aproveita essa circunstância e a transforme num bem para o meu bem,
porque eu amo a ti. E eu fui chamado segundo o teu propósito. Use tal ou qual circunstância para fazer-me inclinar, para fazer-me entender, para fazer-me compreender a obediência pelo amor e não pelo medo. Conduza-me no caminho da santificação, do aproveitamento, da salvação da nossa alma. Tiago, falando sobre isso, disse: acolhei a palavra de Deus, que é poderosa para salvar a vossa alma, mas só salva quando acolhida. Pedro vai dizendo ainda na sua epístola, versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, ou seja, se a razão do seu sofrimento é a palavra de Deus, se tudo que você está passando é em razão da palavra de Deus, seja sendo perseguido por causa da palavra, ou sendo destruído e consumido na sua natureza caída por causa da palavra, olha o que diz: glorifique a Deus com este nome. Por quê? Este porquê aí, está aí para quê na sua Bíblia? Para explicar. Explicar o quê? O fogo ardente que surge no meio de vós, não de maneira extraordinária, mas o fogo que arde como algo natural, normal, que deve acontecer a todos os filhos de Deus, porque Deus nos ama. Porque a hora de começar o juízo será no Apocalipse. Hã? Como é que diz na sua Bíblia? Está aí, na minha diz: a hora de começar o juízo será no Apocalipse. Não. Então vamos corrigir a leitura, porque a ocasião de começar o juízo é chegada. Certo ou não? Não? O que eu fiz agora de novo? Não é possível. Tá certo? A hora de começar o juízo é chegada. Hã? Ah, faltou uma frase: pela casa de Deus. Mas é chegada. Mas ela chega por onde? Irmãos, por onde começa o juízo de Deus? Pela sua própria casa. Pelos seus, por nós. É isso que nós devemos entender. O juízo de Deus não é algo futuro, ainda que tenha um aspecto futuro. Nós vamos ver agora no desenvolvimento, no versículo 18 em diante. Mas está dizendo: gente, quando vocês falam sobre o juízo de Deus, cuidado. Cuidado, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque quando o reto juiz começa a julgar, começa a trazer o seu juízo, o juízo começa pela igreja. O juízo começa pela casa de Deus. E essa hora, e a hora de começar tal juízo já começou. O juízo de Deus já está em pleno vapor. Diga glória a Deus. A hora, porque a hora de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao Evangelho de Deus? Em outras palavras, se conosco, que somos filhos, salvos, redimidos, regenerados, o fogo está ardendo deste modo, o juízo já está ardendo deste modo, imagine qual será o fim quando este juízo que já começou chegar nos ímpios. Vocês conseguem perceber que aqui está falando que o juízo começou? E que esse juízo é um só, que começa pela igreja, mas que terminará com os ímpios ou não? Não há um juízo de Deus para a igreja e outro juízo para os ímpios. É um só. O fogo é o mesmo. Se começou por nós, está assim, nós que obedecemos ao Evangelho. Agora imagine quando esse juízo, que começando por nós, quando ele chegar nos que não creem no Evangelho, nos que desprezam o Evangelho. E aqui vem a pergunta que eu faria para os irmãos. Quando Pedro está aqui dizendo desse juízo de Deus, e ele usa a figura, a metáfora do fogo
ardendo, do fogo ordinário que arde no meio do povo de Deus, que é o sinal evidente do reto juízo de Deus. Ele está falando do sofrimento que a igreja estava passando por causa do evangelho. Pessoas morrendo, sendo esquartejadas, sendo empaladas, sendo queimadas, sendo crucificadas, decapitadas, enforcadas, degoladas. Tudo por causa da palavra de Deus. É o juízo. Eu pergunto para vocês, olhem para mim em nome de Jesus. Vocês concordam com Pedro que esse sofrimento e esses martírios e essas perseguições e esses sofrimentos escritos por Paulo e agora por Pedro e chamado de juízo de Deus e por Paulo de reto juízo de Deus, vocês concordam com eles que é juízo de Deus? Que tais sofrimentos são juízos de Deus? Vocês concordam com isso ou não? Glória a Deus por isso. Agora eu pergunto, quando os ímpios, os maus, os perversos, os religiosos, os mesmos que mataram a Cristo crucificado, agora estavam perseguindo os discípulos de Cristo, com a mesma morte, com os mesmos martírios, com a mesma perseguição. A igreja perseguida é uma igreja que dá continuidade aos sofrimentos de Cristo. Eu pergunto, vocês acham que era Deus desembainhando a sua própria espada para matar os seus próprios filhos? Não pode ser. Não pode ser. Porque se o cabeça do corpo começar a matar o próprio corpo, isso é um câncer. Quando o corpo luta contra o próprio corpo, o que está acontecendo? Vocês que são da área da saúde, não é uma doença? Uma doença autoimune? Ou um câncer que vai destruindo o próprio corpo e vai lutando contra si mesmo? Isso não acontece com o nosso Senhor. Ele nos ama. Ele diz, meus filhos, quando vocês estão sofrendo, vocês estão sendo coparticipantes comigo nos meus sofrimentos. E se vocês estão sofrendo comigo, sobre vocês repousam o Espírito da glória de Deus. Então, mas Deus olha e fala, sim, mas são os homens ímpios e perversos que estão destruindo a minha igreja, que está matando os meus filhos. Então Deus pode interferir e impedir que eles façam isso. Mas por outro lado ele diz, não, calma, mas os meus filhos precisam de tratamento. Eles precisam de aprender a obediência, aprender a se curvar, aprender a perder, aprender a amar, a se doar, a entregar, a não reagir com violência, a não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. Então, se é necessário, nós temos uma coisa positiva, a necessidade. E temos uma coisa negativa, a perseguição. O que Deus faz? Deus, de acordo com a vontade soberana, Ele permite tais sofrimentos. Ele não ordena tais sofrimentos. Ele permite que os seus filhos sofram. Foi assim que Ele permitiu que Estevão fosse apedrejado, o primeiro mártir. É por isso que tem muita gente perguntando, onde está Deus quando o seu povo sofre? Ele está amando a você. E porque Ele te ama, Ele fala, filho, aguenta firme. É necessário. E no meu juízo contra ti, quando eu olho para você, eu vejo em você um tanto de eivas no seu caráter. Eu vejo fendas no seu caráter, manchas. Eu vejo dolo no coração. E você, filho, precisa passar pelo reto juízo. Reto juízo é Deus olhou para você. Ele leu o seu coração. Ele leu a sua alma. E Ele disse, filho, não tem outro jeito. Ou eu te lanço no lago de fogo, na morte eterna, com os ímpios, pela sua condição,
ou eu permito que você passe pelo fogo para aproveitamento. É o chamado batismo de fogo, que os pentecostais ficam dizendo que cai no fogo do céu e gritando e falando em línguas. Não tem nada de fogo ali. Ali pode ser outro tipo de fogo. Esse fogo que arde aqui é o fogo da provação para o aproveitamento, para a santificação, para que você se torne alguém digno do reino de Deus. É o batismo com fogo, que é diferente do batismo com o Espírito, que é o batismo com o Espírito Santo, e é diferente do batismo na morte e ressurreição de Cristo. São aspectos diferentes de uma única obra pela qual temos que passar, chamada salvação orgânica. Vocês entendem o que eu estou dizendo, queridos? E versículo 18, portanto: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai parar o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendam sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, esse capítulo, para mim, é um capítulo revelador. É um capítulo que me mostra claramente que o juízo de Deus, ele ocorre enquanto a sentença pronunciada contra o ego que torna a igreja indolente, ou que faz a igreja ficar paralítica, faz a igreja ficar infrutífera. Então o fogo tem que vir para ir queimando essas impurezas, e na medida que queima, a fé começa a crescer e o amor começa a aumentar. Somente uma igreja que está no meio do fogo, cresce a fé e aumenta o amor. Fora do fogo não tem crescimento da fé, não tem aumento do amor. E por isso, esse texto é revelador, porque ele demonstra como que o juízo de Deus, ele ocorre enquanto a sentença pronunciada, porém a execução do juízo se dá pela vontade permissiva de Deus, uma vez que a igreja estava sofrendo perseguição da parte daqueles que são maus, daqueles que, tendo por pai o diabo, que é mentiroso e homicida desde o princípio, satisfazem ou procuram satisfazer os desejos do diabo, que é exatamente matar, que é exatamente destruir. Essa é a primeira parte dessa mensagem. Há uma segunda parte que explica como que o juízo de Deus acontece com os ímpios. Vocês já viram como acontece o juízo de Deus com a igreja? Quem entendeu? Amém? Isso está entendido? Agora nós temos que entender como acontece com os ímpios. Como que o juízo de Deus ocorre com os incrédulos? E aqui eu preciso discorrer alguns textos, 2 ou 3 com os irmãos, para os irmãos entenderem. O primeiro texto eu vou citar, porque os outros nós vamos ter que discorrer bastante versículos, e eu preciso... Gênesis capítulo 3, versículo 17. Quando ali, no diálogo de Deus com o homem após a queda, Deus diz assim para Adão: Adão, por que destes ouvido à tua mulher e comeste do fruto que eu disse para não comer? Em outras palavras, por que pecastes? Maldita será a terra. Observa que Deus não está lançando nenhuma maldição sobre a terra. Ele declara que a terra agora está sob maldição por causa do pecado de Adão. Entenda isso. Ou seja, agora a terra, ela vai passar por vários sofrimentos e por gemidos por causa do pecado do homem. A terra está sob maldição. Isso é basicamente o que disse Paulo em Romanos capítulo 5, versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, o pecado entrou no mundo pelo homem. O que Deus tem a ver com isso? Nada, absolutamente. Nada. O homem foi quem trouxe, ou foi a porta pela qual o pecado entrou no mundo. E pelo pecado veio a morte. A morte vem de onde, irmãos? Do pecado. Nunca pense que a morte é uma aliada de Deus. A morte é o resultado. A morte
é o salário do pecado, é a consequência final do pecado. E entre a morte, ou melhor, entre o pecado e a morte, existe um longo intervalo marcado por muitas mazelas, enfermidades, misérias, angústias. Você pode colocar todos os sofrimentos pelos quais o homem passa. Quando você ouve dizer uma notícia que houve uma enchente e matou tantas pessoas, são as consequências do pecado. Quando você vê que houve um maremoto lá na Ásia, na ilha de Sumatra, não, no mar ali, próximo à ilha de Sumatra, e agora esse maremoto resultou num tsunami e inundou toda a ilha de Sumatra e matou 350 mil pessoas. Você fala assim, gente, o que está acontecendo? Alguém diz, estamos nos últimos dias, o mundo está se acabando. Alguém fala, a natureza está revoltada. Outros falam, Deus está irado, é a ira de Deus. A Escritura fala, não, tudo isso que causa dor, angústia, isso é porque a criação, é porque a terra, ela está debaixo da maldição, não por causa de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, é dito que a toda a criação, a um só tempo geme e suporta angústias, até hoje, não por causa de si mesma, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, é o pecado do homem que levou a criação a uma condição de maldição. É o pecado que atrai todas as angústias e misérias humanas. O que Deus faz é enviar profetas para livrar o homem da angústia, da miséria, da dor. Será possível que nós não vamos ler a Escritura como um todo e não vamos chegar no Apocalipse e vamos compreender, puxa, Deus interveio na história humana porque os homens estão destruindo a terra, o pecado está assolando a terra e o pecado traz consigo a maldição e todas as misérias, filhas do pecado, acompanham o pecado e Deus vem para criar novo céu e nova terra. Ele vem para purificar a terra do pecado e torná-la habitável. E todas as vezes que no Apocalipse descreve uma intervenção divina de salvação, é dito, e não haverá lágrimas, nem dor, nem pranto, nem gemido, porque as primeiras coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele vem para mudar a história humana. O Apocalipse não retrata um Deus irado, nervoso porque vocês não quiseram aceitá-lo. Não, ele vem para salvar. E a descrição no Apocalipse é interessante, porque quando todos aqueles chamados juízos de Deus, e são juízos de Deus, juízos por quê? Porque Deus olhou, Deus leu a história humana, o coração humano, a vida humana, e ele então, como um juiz, ele proferiu a sentença, do modo que olhando ele para a sua igreja, proferiu a sentença. Por que nós devemos passar pelo fogo? Porque devemos nós passarmos pelo batismo de fogo, pelos sofrimentos? Porque ele nos julgou, ele julgou o necessário para o nosso aperfeiçoamento. No Apocalipse, ele enquanto juiz, também sentenciou. O Apocalipse é uma sentença contra o pecado e contra todos aqueles que resistem à verdade e se apegam à iniquidade. Quando vai começar aqueles juízos todos, João tem uma visão e ele diz, eu vi 4 anjos, cada um em um dos pontos cardeais da terra, e eles estavam ali para reter os ventos, para que os ventos não soprassem sobre a terra. Vocês já viram esse texto? Apocalipse capítulo 7. 4 anjos segurando os 4 cantos dos céus, ou da terra, para que nenhum vento soprasse nela. E ouvi um anjo que dizia, não solte os ventos,
enquanto eu não selar na fronte os servos do Deus vivo. E eu, João, ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Que ventos são esses? E que segurar os ventos são esses? Na hora que vai começar aqueles juízos, e esses juízos são descritos no Apocalipse como sendo a água, primeiramente a terça parte das águas, da água potável do planeta, ficar sem condições de ser bebida, se tornarão amargas. O planeta vai perder a terça parte da água potável no primeiro momento. Depois é dito que a terça parte da erva, da relva, das árvores serão consumidas. Depois é dito que os céus vão se escurecer de tal modo que o sol não dará a sua claridade, vai ficar negro como saco de crina e a lua vermelha como sangue, porque fumaça saía do poço do abismo e encheu o ar de fumaça e escureceu o sol e a lua. E agora João diz que meteoros eram lançados sobre a terra. E esses meteoros caíam, de sorte que caíam pedras de 50 quilos sobre os homens. Uma chuva de saraiva, chuva de pedras. Ora, o que está acontecendo? As ilhas sendo movidas dos lugares, e os homens desesperados correndo. Será Deus lá de cima tacando raio, brincando de tacar raio nos outros? Porque um Deus que joga raio na cabeça do outro, ou no caso da criatura, ele está brincando. Seria mais ou menos você, para você ter uma ideia. Imagine só, você está na sua casa, veio uma formiguinha e mordeu o seu pé. Aquelas bem pequenininhas que quando morde fica uma vermelha, coça. Aí você fala assim, agora eu vou bolar um plano para eu me vingar dessa formiga. Você vai ao formigueiro e começa a brincar com elas, porque você é maior, não é? Aí você pega, esquenta uma água bem quente, fervendo, e começa a derramar devagarzinho dentro do formigueiro, só para ver elas correrem. Quando elas correrem, elas não podem correr mais do que você. Você cerca ela à frente dela e joga na frente dela para ela correr para o lado oposto. Quando ela correr para lá, você cerca e fica ali infernizando, porque você é maior do que ela. Gente, Deus é maior do que tudo. Deus é grande, é poderoso, Ele é imenso. Ele transcende a todas as coisas. O universo inteiro existe nele. E quando o universo acaba, ele continua a ser eternamente, sempre. Como é que ele pode ficar jogando raiozinho? O que acontece no Apocalipse é a terra dando seus últimos gemidos de angústia. É a própria criação gemendo, angustiada, por causa do pecado do homem, que sujeitou a terra às suas maldições, às suas misérias. E isso é demonstrado primeiramente. Por que as coisas ainda andam em ordem? Por mais que o homem explore o planeta e tire da terra o ferro, e vai tirando da terra as pedras preciosas, as rochas, e o homem explora a terra, explora o mar, explora os rios, tirando a areia, e o homem está destruindo as matas, cortando tudo. E por que nós ainda podemos viver bem neste planeta? É porque a terra é muito forte? É porque os 4 anjos estão segurando. É a graça comum de Deus dizendo, aguenta firme aí, terra, porque daqui uns dias, porque eu julguei e já sentenciei o homem pecador, eu vou permitir que você sofra todas as convulsões que estão latentes em você. O que hoje nós estamos vivendo é Deus segurando os ventos, conservando a terra em perfeito equilíbrio, para que nenhum dano aconteça à erva verde, aos homens. É Deus no controle. O que será o juízo de Deus? É Deus dizer aos anjos, venham.
Os homens querem viver sem mim. Deixem eles. Quando os anjos soltarem os 4 ventos da terra, os ventos vão soprar sobre a terra. Vocês entendem que o próprio Apocalipse nos dá a chave, dizendo: hoje tudo está sob controle porque os anjos estão mantendo a ordem. O que será o juízo de Deus? Deus fala assim: soltem, venham, deixem. Os homens querem? Deixem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, rapidamente. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Todos os juízos que vierem a ocorrer dentro do Apocalipse são o resultado do soltar os 4 ventos. Não soltem, por enquanto. Quando a ordem for para soltar, significa: deixe o homem viver como ele quer viver, nos seus próprios pecados. E aí ele receberá, como fruto do seu próprio pecado, as maldições do seu próprio pecado. Capítulo 2, a partir do versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, o que ele está dizendo? Calmem, não fiquem ansiosos, angustiados, achando que o dia do Senhor chegou. Ainda que algum espírito diga que já chegou, não é assim. Ainda que alguém escreva uma carta e assine com o meu nome, não fui eu. Não dê crédito a isso. Por quê? Versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aqui estão 2 detalhes. A vinda do Senhor não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Sabe o que é apostasia? Simples entender. É o amadurecimento do pecado. Quando o pecado amadurecer, ou ele atingiu o seu clímax, será o exato momento do nascimento, porque está sendo gerado o homem da iniquidade, o filho da perdição, que em termos proféticos e sobretudo em termos orgânicos da verdade profética de Deus, é quando uma boa parte da humanidade estiver se tornado anticristo. É um homem coletivo anti-Deus. Não se esqueçam, para Deus só existem 2 homens, Adão e Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 47. Tem um homem que é da terra, o outro que é do céu. Versículo 45, tem o primeiro homem e tem o segundo homem. Ou seja, a humanidade é sempre coletiva. Ou você nasceu de Adão, velho homem, e permaneceu em Adão, velho homem, e atingiu o clímax do amadurecimento do velho homem, e portanto, homem da iniquidade, filho da perdição, anticristo, antideus. Ou você creu no Evangelho, e embora tendo nascido de Adão, você morreu com Cristo, e renasceu em Cristo, e de Cristo se tornou um membro do corpo de Cristo. Agora ele é o cabeça e nós somos o corpo, é portanto um novo homem. E esse homem está também em processo de crescimento e de amadurecimento. E ao amadurecer, nós teremos ali o novo homem plenamente conformado à imagem de Deus, o homem crístico e profético que há de reinar sobre toda a terra. Aqui, portanto, fala que primeiro deverá vir a apostasia, ou seja, quando os homens derem as costas a Deus. Quando os homens chegarem no 3º nível da queda. Primeiro nível, ilusão. Quando Adão se iludiu e achou que poderia ser igual a Deus. Ainda tem chance para esse homem. Deus, próprio Deus, prometeu o Salvador. Mas ele decai mais um degrau. E ele chega ali em Caim, capítulo 4 de Gênesis, em que este homem se afasta da presença de Deus, vai para uma terra distante chamada Nod, e lá ele cria uma civilização sem Deus. Mas ainda há chance para este homem, porque este homem, ele apenas tomou o seu próprio caminho. Mas quando chega no 3º nível, que é no capítulo 10 e 11 de Gênesis, quando chega em Nirod, este homem agora em Nirod é um homem da iniquidade, é um homem perverso, é o homem da apostasia, é o homem que fala assim: pessoal,
vamos definitivamente virar as costas ao eterno. Vamos criar a nossa própria civilização, criar a nossa própria cidade, construir uma torre, e que ele venha. Nós somos, no caso Nimrod significa forte caçador, com um arco voltado para a face do Criador. Cada um com seu arco, deixa ele vir. Quando ele vier, todo mundo atira nele. Nós podemos, nós temos força. A apostasia vai ser o momento em que os homens darão as costas a Deus. E esse homem da iniquidade vai ser forjado, portanto, e consumado. Será dado à luz. E este homem é aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Ou seja, é a consumação da promessa da serpente: sereis como Deus. E agora esse homem se assenta e ele se considera como se fosse o próprio Deus. Versículo 5: não vos recordais de que ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas, e agora, neste momento, no caso do momento de Paulo, mas como nós ainda não veio a apostasia, nem se manifestou o homem da iniquidade, esse agora também é agora, no nosso atual momento, sabeis o que o detém. Opa, peraí. Sabeis o que o... então esse espírito do anticristo, de que fala João na sua primeira epístola, no capítulo 4. Esse mistério da iniquidade, de que diz Paulo, aqui no versículo 7 deste mesmo capítulo e livro. Este homem da iniquidade, esse anticristo, por que que ele não se mostra logo? Ele não se revela logo? Por qual motivo? Você acha que ainda existe algum senso de justiça neste mundo? Porque você acha que ainda existe um certo respeito e um certo amor pelo semelhante onde nós vivemos? Porque nossos políticos são bons, nossas leis são boas, ou nós somos bons? Por que que ainda você tem uma certa liberdade de andar, de sair, de viajar, com um pouco de medo? Rio de Janeiro ninguém quer ir para lá por enquanto. Tudo bem, mas de maneira geral você ainda não está andando, sorrindo, divertindo, e ainda você ainda recorre às autoridades humanas, e você consegue ainda algum direito, ou que a justiça comum possa fazer, reivindicar o seu direito? Sim ou não? Porque ainda existem esses princípios na humanidade? Porque o homem da iniquidade não se revelou. Se deixasse a humanidade por conta dela sozinha, se Deus não segurasse todos os homens com cordas, com laços e com algemas, há muitos homens já teriam se pervertido completamente. A humanidade está sendo segura por Deus, os impulsos controlados por Deus estão sendo mantidos pela mão de Deus, do modo como a terra ainda tem uma certa estabilidade, porque as mãos de Deus seguram o planeta, como está em Apocalipse 7:1, os 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Ou seja, o que nós vivemos hoje é Deus segurando os homens e Deus segurando a terra, porque se Deus soltar, a coisa fica feia. Você vai ver o seu próprio cônjuge te golpear com a faca porque você crê no Evangelho. Seu filho te matar. Os homens passarem a entrarem num nível de degradação cada vez maior e perdendo o senso, o pudor, o respeito, o amor, a justiça. E o mundo virá um caos, uns contra os outros. Inclusive há um juízo no Apocalipse em que diz que os homens se matarão uns aos outros. É um juízo. Mas Deus vai colocar um espírito para colocar um para matar o outro? Não. É porque esse homem da iniquidade, que é capaz de tudo e de qualquer coisa. Não pense você que você é bom, que você pratica justiça ou alguma retidão, ou tem algum pudor porque você é melhor do que o outro. Não, isso é Deus que te sustenta, que te segura, que te retém.
E não pense que a humanidade caída sem Deus ainda olha para você e te respeita. E é obrigada a conviver com você em harmonia, porque eles são bons. Não, é porque Deus é quem está segurando. O homem da iniquidade, ele vai surgir e se manifestar enquanto apostasia, enquanto rebelião completa, quando aquele que o detém não mais o detiver. Olha na sua Bíblia, versículo 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Que seja afastado aquele que o detém. Ou seja, a presença da graça comum de Deus sobre a terra, que é a presença do seu Espírito, não enquanto ser imanente na criação, mas aquele que está no controle de tudo, mantendo os homens neste controle, e os homens sendo seguros estão gritando, como no Salmo de número 2, versículo 2, ou versículo 3, estão dizendo: rompamos as suas algemas, ou rompamos os seus laços, e sacudamos de nós as suas algemas. São os homens dizendo: nós não queremos que Deus nos controle, queremos viver por nós mesmos, nos solte. E aquele que o detém está aqui segurando: calma, na hora certa, quando eu declarar o juízo sobre vocês, é a declaração, será a sentença. Eu não vou precisar jogar nenhum raio, vocês próprios darão conta de vocês mesmos. E a terra, por causa da maldição que está entesourada para fogo do dia do juízo, dará conta de vocês todos. Deus não precisará mover nada. Seria até injusto, não é injusta a palavra, mas seria até incompatível Deus fazer qualquer coisa contra nós, porque seria mais ou menos um dinossauro perseguindo uma bactéria e cuspindo fogo nela. É uma coisa totalmente fora de lógica, sem nenhum sentido em termos de tamanho, porque às vezes uma bactéria pode destruir um ser muito grande. Mas eu digo em questões de tamanho. Deus não vai brigar com você. Se ele der em você um peteleco, não precisa de ele jogar lá de cima uma pedra. É só um peteleco, você desaparece. Você some. Mas é um peteleco na orelha, Gelson. Para a sua orelha desaparecer. E se for no nariz, então? Deus não precisa. Eu demonstrei no Apocalipse, capítulo 7. Estou demonstrando aqui em Tessalonicenses agora. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado de fato o iníquo. O iníquo será revelado. Cuidado a quem você chama de iníquo. Iníquo não é qualquer um. Não são os católicos que são iníquos. Porque os crentes aprenderam a falar assim: não, nós somos crentes, os católicos são ímpios. Cuidado, não diga isso. Porque quem não é da nossa igreja ou da nossa religião é ímpio. Cuidado. Iníquo, ímpio, são aqueles que chegam ao último nível de queda e eles abrem contra Deus uma luta declarada contra o eterno. É o nível final de apostasia e de rebelião. Quando esse homem, então, versículo 8, for revelado, quando o iníquo for revelado, o Senhor Jesus o matará. Então Jesus vai matar? Vai matar. Como ele vai matar? Ora, com o sopro de sua boca. No Apocalipse diz que ele vai usar a espada que sai da sua boca. Veja que Paulo diz sopro da sua boca. João diz no Apocalipse uma espada que sai da boca. Que palavra, que espada é essa? Que sopro é esse? Você acha que Jesus vai chegar e falar assim,
saindo fogo da boca igual um dragão? Será que vai ser isso? É apenas Deus dizendo: recebam, ou receba, o que você tanto deseja. Olha o sopro, olha a espada. Porque a palavra perdão na Escritura, se você pegar o cerne da palavra em grego, perdão, se você pegar a raiz da palavra, eu explicava semana passada aqui sobre isso, a palavra ou as palavras são formadas a partir de uma raiz. Nesta raiz, você pode somar uma série de morfemas. A vogal temática, a vogal de ligação, os afixos, são prefixos, sufixos. Vai formando palavras de uma mesma família. As palavras cognatas. Essa raiz, que é a menor redução aonde você pode chegar, você vai tirando as partes da palavra, chega um ponto que não tem como reduzir. Você chegou ao cerne da palavra, a raiz da palavra perdão. Significa, dentre outras coisas, primeiro, deixa ir. Primeiro, deixa ir. Perdão. Tem essa raiz significando deixa ir. Deixa ir em que sentido? De um senhor que diz para o escravo assim, para o seu servo, seu escravo. E olha que no contexto bíblico, escravo era escravo, não era empregado, não, viu? Era escravo. Hoje em dia tem uns empregados que trabalham para o patrão, mas que não é escravo, é funcionário. Na época, era escravo. Era propriedade. O senhor tinha direito sobre a pessoa. A palavra perdão significa deixa ir. No sentido de um senhor que diz ao seu escravo, que poderia dizer: você não vai ficar aqui. O tronco está ali, o chicote está ali, você me pertence. E você vai me servir por bem ou por mal. Você vai servir aqui nas minhas propriedades por bem ou por mal. Se você fizer mal feito, apanha. Se fizer bem feito, não apanha. Mas também não recebe nada, apenas comida pouca, água pouca e uma taperazinha para você dormir. Você é meu. Tem um direito sobre você. Eu paguei por você. Não é assim a ideia de escravo e de senhor? Sim ou não? O que Deus poderia falar para todos os ímpios? Parou. Acabou. Eu sou Deus. Tenho um direito sobre vocês. Eu criei você. Você é meu. Eu sou o Criador. E você vai servir sim. Se não vier pelo amor, virá pela dor. Mentira. Não existe isso. O amor cumpre a justiça, dizendo ao homem que não quer a Deus, ao homem que diz: rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. O homem que diz: eu não quero depender de Deus, eu odeio a Deus, eu não o amo. Este será lançado no lago de fogo, a saber, a segunda morte. Morte, ser extinto completamente. Deus dirá: você me pertence, eu criei você, mas porque eu sou amor, o amor perdoa, o amor deixa ir. Aquele que pertence está livre. Você quer viver sem mim, fora da vida, por si mesmo? Eis aí o perdão eterno. Pode ir para fora da vida. Lago de fogo. Por isso que a palavra perdão, na sua raiz, também traz a ideia de divórcio. Por incrível que pareça, eu ia pedir para o Gilson postar aqui para a gente, o dicionário do grego bíblico, para nós vermos essas acepções, mas não foi possível. Ele não está aí hoje. Para você ver a palavra perdão
e nós irmos ao étimo da palavra e você ver lá, pode ir. Aquele que tem direito sobre o outro, dizer, vai, eu não vou segurar você. Você está livre para ir embora, para sair da vida. Por isso que é dito que esse homem iníquo será destruído pelo sopro da sua boca. Quando Deus disser, vai. E este homem for lançado para dentro do lago de fogo, a saber, a segunda morte. E para quem não tenha nenhuma dúvida em ninguém aqui, Judas capítulo 1, versículo 7, diz que assim como Sodoma e Gomorra foi destruída, a destruição de Sodoma e Gomorra é colocada como exemplo do fogo eterno. Aquela destruição física é exemplo do fogo eterno. Vai hoje lá onde eram as cidades de Sodoma e Gomorra e você vai encontrar o mar morto, ausência de vida, banido da existência. Será neste momento quando Deus disser para os ímpios, vocês querem viver sem mim? Então, vão. E eles forem banidos da vida. Quando todo o universo agora olhar para Deus. E se cumprir aquela palavra que Paulo diz aos Romanos capítulo 3. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Naquele dia em que Deus for julgado e for justificado. Ou seja, todas as mentiras que o diabo falou contra Deus, dizendo que ele era mau, perverso e tirano. E Deus teve toda a história para na história se revelar como amor, puro amor. E para Deus se revelar como justiça. E na sua justiça dar ao homem tudo o que ele merece por causa dos seus pecados, sem que Deus tenha que mover a mão. Apenas dizer, colha então tudo aquilo que você quer. O salário do pecado é a morte. Mas você vai morrendo, mas vai ouvindo, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Volte-se para Deus e tenha dele as mãos estendidas, é o dom gratuito, é vida eterna. Morte provém do pecado. E Deus não obriga ninguém a servi-lo. Quando todo o universo vir ali Deus, como esteve Jesus olhando para Jerusalém, e as lágrimas rolando no seu rosto, e os homens indo para fora da vida, para a perdição eterna, para o extermínio eterno, para a morte eterna, e Jesus dizendo, quantas vezes eu quis ajuntar todos vocês, como a galinha ajunta seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não quisestes. Quantas vezes, quando o universo vir, os homens colhendo cabalmente o juízo eterno, e Deus apenas dizendo, ainda dá tempo, basta você se voltar a mim. Mas eles não amam a Deus e forem banidos da vida. Quando anjos, arcanjos, querubins, serafins, homens e seres de toda a natureza e espécie de todo o universo virem isso, toda língua nos céus e na terra vai declarar, só o Senhor é Deus. E todo joelho se dobrará diante dele. Agora o universo poderá servi-lo eternamente, porque conheceu que Deus é amor. E sendo amor, praticou toda a justiça. Sem entrar em contradição, nem em conflito. Todo o universo vai se dobrar diante dele e vai adorá-lo eternamente, porque o conheceu, não por medo de ser devorado por ele. Amém, amados?